Olha aqui, PEC que limita STF está nas mãos de um ministro nomeado por Bolsonaro. Aquela PEC, a PEC 8, que foi discutida na Comissão de Constituição e Justiça, na última ali, que eu já expliquei para vocês que essa PEC, ela não é inconstitucional. Não é. Limitar o poder de decisão monocrática de um juiz do Supremo Tribunal Federal, anulando, suspendendo a eficácia de uma lei federal por uma decisão monocrática, proibir isso não é inconstitucional. Não, André, não é. Ponto. Aí o que que ocorreu? O Partido Solidariedade entrou com ação para tentar e barrar o processo legislativo dessa PEC. Porque o Supremo pode dar uma ordem e falar, pode barrar o processamento legislativo desse projeto de lei, dessa PEC, porque é absolutamente constitucional. Pode, André? Pode. Inclusive liminarmente. Aí isso aqui caiu na mão de Nunes Marques. Acredito que ele não vai dar essa liminar. Por quê? Entendo um pouco de direito constitucional. E não é inconstitucional. Essa não é. Não obstante, eu tenho que deixar bem claro, é um momento errado. Não é o momento para se debater esse tipo de PEC. Por quê? Porque o objetivo dela não é dar uma maior probidade para o sistema judicante no Supremo Tribunal Federal, com maior segurança jurídica. O objetivo da tramitação dessa PEC agora é tentar intimidar o Supremo Tribunal Federal para não fazer o que tem que ser feito em relação à organização criminosa que governou o Brasil durante 4 anos, que tem como cabeça da organização Bolsonaro, que vai para a cadeia. A tentativa é de intimidação e não de trazer uma maior probidade para o campo judicial. Entende, meu querido? Por isso eu acredito que ele não vai dar andamento a essa situação. Mas é importante a gente falar sobre isso. Aqui, ó, Silvio Almeida. André Mendonça é o relator do caso de Silvio Almeida. A Polícia Federal já pegou as investigações preliminares de abuso sexual, assédio moral, etc e tal, e já mandou o STF. Por quê? A Polícia Federal quer saber se vai ficar no Supremo essa situação ou se é para descer para a primeira instância. Por quê? Porque Silvio Almeida, enquanto ministro, ele teria foro privilegiado e seria julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Só que ele foi demitido. Lula pegou e demitiu ele, então ele saiu do cargo. Aí o juiz, a Polícia Federal, os delegados, quer saber o seguinte: continua aqui no Supremo ou desce para a primeira instância? Lá o juiz. Você lembra que eu te expliquei que retomou o julgamento sobre essa questão de foro privilegiado, está tendo julgamento sobre isso, sobre a extensão do foro privilegiado, mesmo para situações em que a pessoa tenha praticado, até mesmo fora do cargo, mas em nome dele, ou usando de toda estrutura. Ou se a pessoa deixou o cargo e o fato foi praticado durante o exercício do seu mandato ou em função dele, vai continuar o foro privilegiado perante o Supremo Tribunal Federal. Expliquei isso para vocês e disse que isso vai afetar de morte Bolsonaro, porque ele não vai ter como ele fugir do Supremo Tribunal Federal as suas ações. Pois bem, aqui, se André Mendonça der essa decisão rápida, de plano, André Mendonça vai falar que tem que descer para a primeira instância, porque esse é os precedentes ainda, porque essa ação aqui está julgando, de virtual está julgando, ela não foi julgada ainda. Vai falar que vai descer para a primeira instância. Agora, se ele demorar para dar esse despacho, presta atenção nisso aqui, isso aqui é interessantíssimo. Se André Mendonça demorar para dar esse despacho aqui e for concluído o julgamento que está em tramitação virtualmente, estendendo o foro privilegiado, aí Silvio Almeida vai entrar na nova regra, que já tem a maioria de extensão do foro privilegiado, em que o ato praticado, mesmo a pessoa deixando o cargo, se o ato foi praticado durante o cargo ou em função dele, mesmo depois que ter deixado o cargo, ele continua com foro privilegiado perante o Supremo Tribunal Federal. E mesmo que ele venha praticar
alguma situação depois que deixou o cargo, mas usando de alguma forma das funções e do cargo que um dia ocupara, também vai ser perante o Supremo Tribunal Federal. E já expliquei para vocês que estão lascados, porque a capacidade recursal diminui de forma dantesca. Se a pessoa tinha primeira agravo, embargo de declaração, apelação, depois vai para cima, vai para o tribunal, depois vai para o STJ, depois vai. Demora 15 anos, 20 anos, prescreve. Agora com o STF, não. Entrou, perdeu, embargo de declaração, agravo, acabou, não tem mais recurso. Acabou. Cumpra-se. Entendeu? Então, se ele aqui der a decisão dele logo, ele vai falar para descer para a primeira instância. Se ele demorar na decisão dele, vai ter que, se for concluído o julgamento que está ocorrendo pela extensão do foro, aí Silvio Almeida vai entrar no foro privilegiado de qualquer jeito. Porque o ato-fato foi praticado, em tese, enquanto ministro ali dos direitos humanos, e é claro que ele está sendo investigado e terá direito de ampla defesa, etc, etc e tal. Mas deve ser responsabilizado pelos atos e fatos que, porventura, tenha praticado com os rigores da lei, meu querido, minha querida. Muito interessante isso, e a gente precisa entender um pouco, não é? Olha aqui, STF volta a julgar a ampliação do foro, é o que eu falei para vocês agora. Voltou o julgamento da ampliação do foro, e já tem maioria, já tem 6. Significa o quê, André? Que é uma questão de tempo. E que aquela história, que Bolsonaro, ai, vai ficar no Supremo de qualquer jeito. Ex-presidente é julgado pelo Supremo, pronto, acabou. E eu já falei que isso é importante. Por quê? Porque muitas vezes um juiz lá de primeira instância, no início da carreira, fica com medo, gente, de julgar uma autoridade, uma ex-autoridade e sobrar para ele. E que, infelizmente, a gente sabe que isso ocorre. Então, por isso tem que ter o foro privilegiado mesmo, de uma corte maior julgar pessoas que ocuparam cargos de poder. Quanto maior o cargo de poder, maior a corte deve julgá-lo e determinar a toda a situação. E não confundir foro privilegiado com imunidade parlamentar. Imunidade parlamentar é outra coisa. Imunidade parlamentar é a liberdade que tem de opiniões, votos e tudo. E estão abusando, inclusive, da imunidade parlamentar, que precisa ali também haver uma conformação a partir de novos precedentes do Supremo Tribunal Federal, que com certeza decidirá essa situação, colocando limites para que deputados e senadores não venham, com o escopo de que tenha a imunidade parlamentar, venha agredir, xingar, difamar, caluniar, incitar a crimes e tudo mais, e ameaça de falar que está em nome da imunidade parlamentar. Não, a liberdade e o foro, né? O foro não, a imunidade parlamentar de opiniões, votos e palavras é para a garantia da plenitude da atividade parlamentar e não para o abuso e para o cometimento de crimes. Simples assim. O Supremo também acredito que vai abrir novos precedentes em relação a essa situação, viu? Meu querido, já escreveu aí? Sem anistia? Já curtiu? Já tocou? Toca, toca, toca no like, pelo amor de Deus, e bota aí sem anistia. Aqui não, jacaré. Muito bem. Feitos esses esclarecimentos, eu quero compartilhar essa fala aqui da ministra, presidente do TSE e ministra do Supremo Tribunal Federal concomitantemente, muito importante para todos nós brasileiros, cidadãs e cidadãos. Escuta aqui. Estes casos em que a pessoa sai galhardamente, porque naquele caso em que o grande advogado conseguiu convencer o júri que aquela morte tinha sido um suicídio com mãos alheias, saiu pela porta do fórum, atravessou entre todas as mulheres que estavam ali, rindo. E, ministro Alexandre, conheço o caso e tenho depoimentos por escrito de pessoas, de mães que me mandam dizendo que, depois que ele foi absolvido, ele deu uma festa naquela noite na sua cidade. Ele estava livre. Então, eu pedi licença ao ministro Toffoli para votar, porque o que se mina nisso é a confiança na democracia. É a confiança na democracia que é baseada numa ideia de justiça que uma sociedade estabeleceu. E, portanto, quando o legislador estabelece que, se for menos de 15 anos, não é preso de imediato, e
a ideia de que poderia ser preso provisório, preso preventivo, portanto, um preso provisório, não abriga a finalidade da aplicação nem do direito para essas pessoas. Para todas as pessoas, para todas as mulheres, que neste caso temos um caso de feminicídio, por uma singela circunstância de que nós sabemos, aqui neste Supremo Tribunal Federal, provavelmente em gabinetes, se não de todos nós, da maioria, que não é incomum deferir um liminar ou conceder um habeas corpus ao argumento exatamente de que passaram-se 2 anos de preso provisório e ainda não julgou o final. Este excesso de prazo descumpre o princípio da razoável duração do processo. Todos nós já fizemos isso. Todos nós já julgamos casos como tais. Portanto, não é a mesma coisa prisão provisória e a prisão decorrente como execução decorrente de uma determinação judicial. O preso provisório, estou lidando com isso esta semana, tem todos os direitos devidamente garantidos. Por exemplo, direito de votar. Então, é preciso que a gente pense bem nessas consequências todas, porque a resposta que se tem no voto do ministro relator, do ministro presidente, que eu já de pronto digo que estou acompanhando, presidente. Já tinha votado desse jeito e reitero o meu voto. Há mesmo que ser pensado, por uma circunstância de que ou estamos construindo a democracia, e hoje de manhã dizia no nosso período eleitoral, democracia não tem gênero, democracia tem responsabilidade, democracia não tem cor, democracia tem o compromisso com a humanidade. O que fazem conosco, mulheres, estou falando do Brasil, porque sou cidadã brasileira e servidora pública brasileira, o que fazem conosco é de uma ferocidade que não tem tamanho. Não é só conosco. Claro que o homicídio nem por isso é menos grave, nem menos perverso. Estou falando que, neste caso, e para este efeito específico do artigo 492, alterado pela Lei 13.964, parece-me que realmente aqui é preciso que haja esse afastamento e que o cumprimento se dê para que o direito seja respeitado e alguma ideia de justiça ainda seja confiável para a sociedade brasileira e muito mais para nós, mulheres brasileiras. Essa parte aqui foi a parte do voto de Carmen Lúcia no julgamento que decidiu que a decisão do tribunal do júri agora cabe a imediata prisão daquele que for condenado. Ou seja, muitas pessoas eram julgadas pelo tribunal do júri homicídio doloso, né? Homicídio doloso, infanticídio, aborto, e era condenado pelo tribunal do júri, e a pessoa saía pela porta da frente, junto com os familiares da vítima, e não eram presas. Porque se entendia que no tribunal do júri não tinha essa plenitude, no sentido de que da execução imediata da pena. E o Supremo decidiu que sim, tem sim. Que a partir de então, a decisão do plenário, ali do júri, não é o plenário, que é o tribunal do júri, a decisão deles pode imediatamente, caso condenado, pessoa por homicídio, infanticídio ou aborto, todos nos casos crimes dolosos, não cabe aqui o crime culposo, só o crime doloso, pode começar imediatamente a execução da pena e sair dali preso. E não solto, como muitas situações, como disse a própria ministra Carmen Lúcia, onde o cara saía, era condenado, saía solto e ainda fazia festa, como um deboche contra a justiça e também contra os familiares daquela pessoa que perdera um ente querido. Uma situação horrorosa. E perceba que isso, meu querido, eu quero que você perceba isso. Isso já poderia ter sido alterado pelo Congresso Nacional por meio de lei. Poderia, André? Poderia. Não precisava nem de uma proposta de emenda à Constituição, de um projeto de lei que alterasse ali, colocasse um parágrafo ali em alguns artigos do Código Penal e no Código de Processo Penal. Poderia ser alterado. Decisão do plenário do Tribunal de Justiça, cabe imediatamente a prisão de quem for condenado. Ponto. Mas não, isso eles não fazem. Eles falam que bandido bom é bandido morto, mas isso eles não fazem. Aí chegou no Supremo. Aí o Supremo decidiu que a decisão cabe cadeia agora. Logo depois que for condenado pelo Tribunal de Júri. Aí vai vir gente ainda
Ah, isso é ativismo judicial. É o ativismo judicial. Vou falar uma coisa para vocês, desde quando eu estava na faculdade, que eu aprendi, dentro dos poderes, não existe espaço vazio, poder legislativo, executivo, judiciário. Se um não faz o que tem que ser feito, o outro faz. Se o parlamento não legisla e não traz a normatização de conflitos sociais que afligem a sociedade no dia a dia, isso gera o quê? Ações judiciais, um monte de ação judicial. E por meio de recurso, vai chegar onde? Lá no Supremo Tribunal Federal. Aí o Supremo Tribunal Federal que vai ter que decidir. Sabe quantos anos pode passar uma ação lá de primeira instância, do conflito social que está lá, para chegar no Supremo? Pode chegar a 20 anos. Durante esses 20 anos teve os conflitos sociais, o parlamento estava sabendo de tudo e não faz a lei. Aí quando chega no Supremo e ele decide, aí é o ativismo judicial. É o ativismo judicial do Supremo. E blá, 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 blá. Se o Supremo decide, é porque o parlamento falhou na legislação da lei. Simples assim. Não obstante, tem uma ação específica que chama mandado de injunção, por exemplo. Mandado de injunção, ele é cabível quando tem uma situação que precisa ser regulamentada por meio de lei, o Congresso Nacional não faz. Aí você pode entrar com essa ação, mandado de injunção. Se o Congresso não faz, o parlamento tem que dar a resposta, o parlamento dá. E várias outras ações que chegam e que chega lá não tem a normativa. O judiciário não pode deixar de dizer o direito porque não tem a lei. Isso está na lei de introdução às normas do direito brasileiro, que inclusive eu acho que todo brasileiro tinha que ler essa lei. Uma lei tico-tico-tico assim, ó. Não pode, ele não pode simplesmente, não, eu não vou dizer o direito aqui, gente, ao ministro, não, eu não vou dizer o direito aqui nessa ação, gente, porque não tem a lei que regulamenta. Não existe isso. Se existe o fato social e o conflito, não tem a lei, falhou o parlamento, o judiciário tem que dizer o direito, independentemente se tem lei ou não. Entende? Agora tem outras situações, né, onde o Congresso Nacional fazem as tal das pautas bombas, as leis absolutamente inconstitucional. Aí depois chega no Supremo, o Supremo derruba tudo. Ai, o Supremo está querendo legislar. Fez a lei que é contra a Constituição, o Supremo é guardião da Constituição, vai lá e derruba a lei. Pronto, acabou. E essa PEC 8, o que eles estão querendo fazer é que essa decisão não seja só de um ministro do Supremo, mas que seja do plenário, para derrubar a eficácia de uma norma federal. Pode ou pode? Pode. Não é o momento, mas pode, isso não tem problema nenhum. Porque o que vai ocorrer? O Supremo vai se reunir mais no plenário, só isso que vai acontecer, mais nada. E vai derrubar do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Entendeu, meu querido? Então, assim, são situações que são deturpadas e usadas para manipular e enganar as pessoas, infelizmente. E tem pessoas que é aquela história, me engane, mas me faça feliz. É que nem o impeachment de Alexandre de Moraes. Tem um monte de gente postando ainda, 24 horas, 72 horas para impeachment de Alexandre de Moraes. Prisão de Alexandre de Moraes. Anistia. Blá, 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 blá. Tudo conversa para boi dormir. Ou seria para tocar gato? Não sei. Eu sei de uma coisa: não vai ter impeachment e não vai ter anistia. O impeachment não tem crime de responsabilidade para que dê andamento. E o próprio presidente do Senado já falou que não vai. A anistia, o PL 2858 é inconstitucional. Se for aprovado, que não vai ser, mas se fosse aprovado, o Supremo derrubaria. O Supremo não ia jogar todo o trabalho da Polícia Federal, da Procuradoria-Geral da República, do ministro Alexandre de Moraes e do plenário do Supremo Tribunal Federal, porque as condenações advêm do plenário do Supremo, não é do ministro monocraticamente Alexandre de Moraes. Entende, meu querido? A partir do quê? De um pedido da Procuradoria-Geral da República de condenação em 30 anos de cadeia pelos atos contra a democracia no dia 8 de janeiro e de 100 milhões de indenização por danos morais coletivos, o que o Supremo Tribunal Federal está acomodando de 30 anos para 17, 12, 10, até 3 anos ali tem gente que pegou. Além de 100 milhões
para 30 milhões de indenização por danos morais coletivos. Então, é toda uma cadeia que está trabalhando nisso. Só que eles tentam focalizar só em Alexandre de Moraes e agora também na Polícia Federal e daqui a pouco na PGR. O que é que eu acho? Eu acho é pouco. Bolsonaro, ele causa prejuízo até hoje à União. A maior condenação de toda a história da área trabalhista se deu agora. Em relação a quem, Andréa? A Caixa Econômica Federal. Vou te contar os fatos. Olha aqui, presta atenção. Caixa Econômica Federal foi condenada à maior condenação da história da área trabalhista. Graças a quem? Ao ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães de Bolsonaro, que está respondendo por várias ações de assédio moral, assédio sexual contra servidores e servidoras da Caixa Econômica Federal. A esfera criminal, o Ministério Público Federal e a Justiça Federal já aceitou a ação e ele está respondendo criminalmente por assédio sexual, assédio moral, etc. e tal. Essa é a esfera criminal. Na esfera trabalhista, deixa eu falar uma coisa para vocês. A Caixa Econômica Federal teve que pagar 14 milhões de reais a título de danos morais. Mas você fala assim, esse é o maior, esse é o... Não, não é esse ainda não. Calma, calma. 14 milhões a Caixa Econômica Federal teve que pagar em relação a questões trabalhistas decorrentes dos assédios aqui à época do presidente. Porque é o seguinte, ele era o presidente da Caixa Econômica Federal. E a Caixa Econômica Federal é uma empresa pública vinculada ao Executivo Federal. É uma empresa que 100% é federal, é pública. E logo, o chefe, ele representa o próprio ente federado. Logo, a Caixa é responsável. Não obstante, a Caixa Econômica Federal tem informado que já vai entrar com ação regressiva, mas não é esse o valor maior. Não é esse o valor maior. Teve uma ação que a viúva, que era bancária, impetrou. Nessa ação, eles pediam 40 milhões de reais por indenização ali, por tudo que aconteceu com o esposo da viúva. Viúva, exatamente isso. Ou seja, o servidor da Caixa Econômica Federal, ele se suicidou. E conseguiu provar no processo que o suicídio tinha vínculo com assédios constantes morais sofridos por esse diretor, um dos diretores da Caixa Econômica Federal. Ele se suicidou em 2020. Tanto que os advogados na ação, está tudo sob sigilo. Consegui cavucar e pegar um pouquinho. Pediram 40 milhões de reais de indenização em decorrência dessa situação, colocando o suicídio do servidor como um acidente de trabalho que ocorreu graças aos assédios que o ex-diretor da Caixa Econômica Federal provocou nesse trabalhador da Caixa Econômica Federal. Está aqui, ó. Suicídio equiparado a acidente de trabalho. A viúva Edneide Lisboa. O pedido inicial era de 40 milhões de reais. Nós não conseguimos... Já foi condenada. A Caixa foi condenada. Nós não tivemos acesso ao valor final, mas nós tivemos a informação que foi a maior condenação de toda a história da área trabalhista no Brasil, e que o pedido inicial era 40 milhões. Então, meu querido, isso aqui mostra o prejuízo que causou Bolsonaro de forma reflexa, escolhendo os seus diretores, né? Inclusive, teve outros processos em que ele teve que pagar 14 milhões para outras servidoras, mas esse processo maior é de 40 milhões no mínimo, que está sob sigilo. Inclusive, o novo presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Antônio, já informou
que vai entrar com ação regressiva. Para quê, Andréa? Para cobrar esses valores do responsável direto aqui, que é o Pedro Guimarães. Que é o seguinte: o ente responsável que tem que pagar, que é a pessoa jurídica em qual o servidor está vinculado. Comprovado a culpa e o dolo do servidor, notadamente o dolo do servidor, a vontade de fazer totalmente contrário às suas funções, à dignidade da pessoa humana ou qualquer respeito, enfim, aí sim a administração pública pode entrar com ação regressiva. O que é isso, ação regressiva? Cobrando os valores que a pessoa jurídica foi obrigada a pagar. E a Caixa Econômica Federal informou que vai entrar com ação regressiva e cobrar todos os valores que ela está tendo que pagar, um prejuízo muito grande aqui de Pedro Guimarães. Uma vergonha essa situação, meu querido, que acabou desembocando no suicídio de Sérgio Batista, que era um diretor da Caixa Econômica Federal em 2022, e a viúva Edneide Lisboa entrou com ação e a Caixa Econômica foi condenada à maior condenação trabalhista da história até hoje. É isso que dá, né? E foi isso que Bolsonaro fez. Bolsonaro, ele loteou a administração pública de fascistoides. Ele loteou com seu populismo de que ia fazer, ia acontecer, acabou não fazendo nada a não ser a tentativa de golpe, não é? Esse é um novo tipo de golpismo, é um novo tipo de atos antidemocráticos praticados em nome da própria democracia pelos governantes, mas na verdade é o populismo que quer ali dominar tudo e vai dominando a partir de colocando em pontos estratégicos pessoas da mesma ideologia fascista para manutenção de privilégios, nada mais. Inclusive, no site do Supremo Tribunal Federal, você vai encontrar a revista de estudos constitucionais do STF. Depois eu coloco o link para vocês. Lá tem muita informação muito importante, mas foi feita uma entrevista com o professor Dieter Green. Dieter Green, ele inclusive já foi até juiz, ministro da Suprema Corte Constitucional Federal da Alemanha. Hoje, ele no mundo é o maior expoente em direito constitucional no mundo. É ele, esse doutor, professor, já foi juiz da Suprema Corte Constitucional Federal da Alemanha. O cara é entendedor. Aí, nessa revista, aqui do STF, na revista de Direito Constitucional, ele foi entrevistado e fizeram a pergunta para ele sobre atos antidemocráticos. E perceba que ele está em outra vivência, não é no Brasil. E perguntaram para ele sobre atos antidemocráticos. E eu quero colocar a pergunta e a resposta dele, que é muito oportuna e que, de fato, revela o que nós vivenciamos hoje, por exemplo, aqui no Brasil. Mas não é só aqui no Brasil que está ocorrendo isso. É no mundo todo, praticamente. Está aqui, ó. Essa aqui é a Revista de Estudos Constitucionais, você acha no Supremo Tribunal Federal, e eu vou colocar uma pergunta que foi feita para ele. Aliás, duas perguntas que foram feitas para ele, e eu quero compartilhar com vocês a resposta que ele deu, que eu achei muito interessante. Bota grande, Central, bota grande, porque senão ninguém enxerga. Bota grande, vou botar mais grande ainda, vamos aumentar o zoom. Vou pôr aqui um pouco mais de zoom. Aí. Olha aqui, perguntou para ele aqui, ó. Pergunta 9. Supremo. O senhor acredita que a democracia enfrenta hoje ameaças antidemocráticas diferentes das experimentadas anteriormente? Na sua perspectiva, quais os possíveis futuros obstáculos que a democracia constitucional pode enfrentar? E o que é necessário para garantir sua operação contínua? Ó a resposta dele. Os sistemas antidemocráticos do século XX eram principalmente ditaduras brutais. Isso não pode ser dito sobre a maioria dos regimes populistas. Nos países em que os partidos populistas vencem eleições livres, eles mantêm as formas e instituições da democracia constitucional,
mas buscam minimizá-las ou trazê-las para as linhas partidárias e usam a lei e o orçamento para se privilegiarem, impedirem concorrentes e paralisarem forças críticas, enquanto a esfera privada permanece mais ou menos livre. A ameaça enfrentada hoje se relaciona a uma maior ou menor abertura das pessoas às promessas dos populistas. Eu não conheço um remédio melhor do que a educação e a informação contra as consequências do populismo. Mas, ao mesmo tempo, isso se torna mais difícil em tempos de desinformação e fatos alternativos, que confundem as fronteiras entre verdade, verdadeiro e falso, desacreditam a ciência, etc. Então, você percebeu, meu querido? Hoje, por exemplo, o que ocorre no Brasil, eles atacam a democracia dizendo que estão defendendo a democracia, que estão combatendo a ditadura. Aí eles estão atacando a democracia, dizendo que estão defendendo a democracia. Tudo por quê? Porque eles querem a manutenção dos privilégios para eles. Tudo porque eles perderam as eleições e não aceitam que perderam as eleições. Que as urnas têm fraude se eles perderem. Aí tem fraude. Intervenção, tem fraude. Se eles ganham as eleições, está tudo lindo, maravilhoso. E eles acabam sequestrando as instituições democráticas para a manutenção do poder pelo poder a todo custo. Foi isso que Bolsonaro fez. E que se lascou. Por quê? O golpe não deu certo. E ele acabou que ele está sendo exposto e está sendo revelada toda a verdade. Mas foi feita uma outra pergunta para o doutor aqui, que eu quero compartilhar com vocês. Olha aqui. Qual? Vou botar grande para você ver também, senão fica enfadonho. Qual a sua percepção sobre a confluência entre direito constitucional e novas tecnologias, expansão da internet, redes sociais, inteligência artificial? Como é possível proteger os direitos fundamentais na esfera virtual, considerando-se que esta compreende espaços de debate público controlados por empresas privadas? Olha que pergunta interessante. Olha o que ele falou. Nos primórdios da internet, havia uma suposição generalizada de que essas tecnologias, elevariam a democracia a um novo nível. As barreiras entre comunicadores e destinatários caíram. Todos podiam ser comunicadores. E o discurso público sem inibições parecia possível. Até mesmo a democracia direta não era mais uma exceção, mas poderia ser um modo regular de tomada de decisão. Entretanto, esse otimismo se extinguiu. As plataformas não operam no interesse de um discurso público racional, mas no interesse do lucro e a possibilidade de todos se comunicarem a qualquer momento com audiências imensas levou à disseminação de desinformação e ódio, o que torna difícil a distinção entre verdadeiro e falso. Atualmente, percebemos a internet como uma ameaça à democracia, em vez de um aprimoramento. A regulamentação é necessária, mas não se pode mais esperar essa ação apenas do Estado-nação. Isso requer cooperação internacional, o que não é fácil de se obter. Disse o doutor em Direito Constitucional, o mais respeitado hoje no mundo, o professor Dieter Green. Meu querido, essa é a verdade. A estrutura de golpe hoje de Estado não é aquela com tanques na rua, não é mais. É aquela que tem a tropa nas internets da vida, nas plataformas. E as plataformas, elas são gerenciadas por entes privados, que não estão em busca da defesa do interesse público, não estão em busca da defesa da democracia, eles estão em busca de lucro. E não importa se estão fazendo discurso de ódio, se estão fazendo discursos antidemocráticos, se estão propagando mentira, fake news, incitação ao ódio,
calúnia, difamação, não interessa. O que interessa é tá tendo like, visualização, vamos dar engajamento e vamos para cima ganhar mais dinheiro. E a priori se pensou que a internet fosse trazer um aprimoramento da democracia, mas na verdade não. Ela trouxe todo o aspecto caótico em que grupos econômicos e pessoas com intenções ideológicas falsas, no sentido de que para ele não interessa ideologia nenhuma, o que interessa é o poder pelo poder, nem é que eu tenha que destruir a democracia, mas eles não destroem a democracia. Aquela situação, se você chegar com a mentira inteira, é muito fácil te desmentir você. Mas se você chegar com a meia-verdade, vai dar mais trabalho. Então, o que eles fazem? Através do populismo, de promessas intangíveis que não poderão ser cumpridas, aí eu lembro de Pablo Marçal, né? Enfim, fazem isso, vêm com o populismo e com adentramento nas redes sociais com muita amplitude, e a partir disso vociferam o ódio, vociferam contra o sistema, mas nada mais são do que adoradores do próprio sistema qual ele quer estar inserido, para não sair nunca mais. Como Bolsonaro, que perdeu as eleições em 2022 e até hoje não superou. Até hoje Bolsonaro está falando que foi divorciado do povo em 2022, não foi pelas urnas eletrônicas. Você entendeu, meu querido? Por quê? Porque querem continuar com os privilégios, com a mamata, com o toma lá da cá. Aí eles não falam em destruir a democracia, eles falam em defender a democracia e para isso vamos combater a ditadura. A ditadura é o que eles querem impor. Por quê? Porque eles perderam. Não obstante, em 2026 tem eleição novamente. E Bolsonaro não pode participar porque está inelegível. Aprontou demais. Achou que o golpe ia dar certo e se lascou. Então é muito importante a segunda parte da fala, da entrevista do senhor Green. Qual que é? Só a informação, a educação e a conscientização serão capazes de combater tanta mentira, desinformação, discurso de ódio que está por aí. E só visa uma coisa: lucro. Lucro direto das empresas privadas, donas das plataformas, e o lucro indireto de populistas, extremistas, que não têm compromisso com o interesse público e com o coletivo, que quer o poder pelo poder para a manutenção do poder. Nem que ele tenha que ter um discurso contra o sistema, doido para entrar no sistema e fazer ali tudo que ele quer fazer a partir do seu populismo, tendo holofotes dantescos a partir das redes sociais. Essa conscientização é muito importante. Tanto que toda essa briga aí e tudo isso que está acontecendo em relação a Pablo Marçal é um exemplo muito claro disso. E é um exemplo tão claro e interessante ao mesmo tempo, por quê? Porque Marçal entrou nessa estrutura para rachar a própria estrutura da extrema-direita. Hoje está rachada a extrema-direita. Silas Malafaia já fez vídeo falando que Pablo Marçal tá fazendo cena, que Pablo Marçal está fazendo cena, que é um absurdo Pablo Marçal comparar a cadeirada na cabeça com a faqueada de Bolsonaro, mas eles são tudo de extrema direita. Mas por que eles podiam estar juntos, André? Podiam, mas não cabe. Na extrema direita, meu querido, é um líder, é uma liderança só para mandar. Não tem como. Por isso que não aceitam a democracia de verdade e falam que combate a ditadura. A ditadura é o que eles querem implantar. Tanto que eles mesmos não se ajeitam, não se acomodam, porque são dois projetozinhos de populistas, ditadores populistas, travestidos e vestidos de democracia, que é Pablo Marçal e Bolsonaro. E rachou, tá rachado. E o que eu acho? Eu achei pouco, porque fica muito claro o que eles querem. Eles não estão nem aí para Deus, pátria, família, liberdade. Isso é conversa para boi dormir, ou melhor, para tocar o gado. Não é isso. É poder pelo poder. É a mamatinha, a continuar nos privilégios. Colocar um cargo para o amigo, para o ciclano, para amante, para consequente, para o vizinho, para tudo mais. E agir na administração pública como se fosse sua, como se fosse uma administração privada. Porque nem senso de direito público eles têm. Então é só isso, não é mais nada. E esse fenômeno
ocorre hoje no mundo todo, ocorre esse fenômeno, não só aqui no Brasil. Por isso que é tão importante a conscientização, para a gente não ser enganado por esse grupo, não ser enganado. Eles falam em democracia, em liberdade, contra a censura, mas é isso que eles querem. É isso que eles querem. Só isso, pela manutenção do poder. A partir de um populistazinho, de um tiro, bala e bomba que eu faço, aconteça, sou contra o sistema e doido para entrar no sistema e tal coisa. Ah, por favor, não é? Outra coisa, se o Datena, presta atenção no que eu vou falar aqui para vocês, se o Datena não for caçado pela cadeirada, no próximo debate, pode pôr um ringue. Não, pode pôr um ringue. Eu não estou defendendo Pablo Marçal aqui. Deixar bem claro isso aqui. Mas não é tolerável um tipo de violência, seja qual for. Lógico que Pablo Marçal também tem que ser penalizado, ser colocado no lugar dele, ó, há muito tempo, e até hoje não foi. Partiu para as vias de fato, se não for caçado, preste atenção no que eu vou falar para vocês. No próximo, Pablo Marçal vai de luva e vai falar: já que não dá cassação, vamos para porrada. Tiro, pala e bomba. E é isso que eles querem. Por isso tem que ter uma justiça eleitoral atuante. E não sem razão, a justiça eleitoral é uma justiça diferente, que tem poder de polícia. Exatamente para não deixar as coisas chegarem aonde chegou. E vou repetir, se não houver ação da justiça contundente, pode preparar, que vai ser um circo para pior. Aliás, circo não, circo é muito bom. Vai ser um ringue de luta. Porque se ele fez, eu também vou fazer. Se ele está ganhando voto com isso, se ele vai crescendo nas pesquisas, então eu vou fazer pior. A cabeça desse povo da extrema-direita. Ó, acorda! Ó, vamos voltar à sanidade. Oi, volta! Jesus, ajuda! Ajuda! Porque eu vou te falar. Ai, ai. Tá complicado. Aí, André, você não vai botar a cadeirada? Não vou botar. Não vou dar holofote para maluco dançar aqui, já falei. Mas eu vou colocar a fala de Bulos. A fala de Bulos tem que ser reverberada. A paulada, não. A paulada é questão de cadeia, questão de polícia, questão de justiça eleitoral. E eu não estou defendendo aqui Pablo Marçal, só que eu também não vou entrar nessa loucura. Não vou. Por quê? Pablo Marçal vai se beneficiar disso. E no próximo, pode preparar que ele vai fazer mais graça ainda. Ou a justiça eleitoral coloca rédea, freios nessa patifaria, ou acabou. É ladeira abaixo. Olha o que o Boulos falou aqui, logo depois. Aumenta o som, vou colocar um tico-tico. Debate da TV Cultura. Eu não sei se todo mundo que está acompanhando agora nas redes já viu, já deve ter visto que a repercussão deve estar grande. O episódio de troca de agressões que teve. É importante aqui a gente pontuar algumas coisas. Desde o começo dessa eleição, né, nós temos tido um nível muito baixo nos debates. Isso, em grande medida, pela atuação do Pablo Marçal, de inventar mentira, de provocar, de atacar, de promover baixaria em todos os debates. Fez isso novamente hoje, né, fora do microfone, atacando o Datena de maneira brutal. O Datena se descontrolou, reagiu de um jeito que não deveria ter reagido, né, porque aí o próprio Marçal tenta depois capitalizar com a situação, mas, enfim, lógico, nada justifica a forma violenta como o Datena reagiu, mas a gente viu um baixo nível que o Marçal tem adotado ao longo de toda a campanha, baixo nível do próprio Ricardo Nunes, né? Impressionante, vocês, quem viu o debate deve ter visto o nível de ataque mentiroso, rebaixado, não consegue reconhecer um erro, arrogância, né? Não consegue admitir os problemas. Tá bom. Vou repetir. Se a Justiça Eleitoral não colocar ordem no boteco, se não colocar ordem no boteco, o próximo que vai ser atacado vai ser Boulos. Pablo Marçal já foi para cima do Datena. Datena caiu. Não dá nada. Datena deu a cadeirada. Daqui a pouco o Datena vai estar ainda lá, se brincar.
No próximo, ele vai tentar derrubar Bullos, que é o próximo da cadeia hierárquica lá das pesquisas. E assim vai. E se brincar no próximo debate, que é amanhã, já tem debate amanhã. Tem debate amanhã. Amanhã, o Pablo Marçal já vai de capacete e de luva. E vai falar: quem chegar perto de mim vai levar porrada. Por quê? A Justiça Eleitoral não fez nada, então pode bater. Se pode bater, então vem que ele vai usar disso. É isso que ele tem. Por isso que existe Justiça Eleitoral com poder de polícia, para parar esse tipo de situação rápida. Só que a Justiça Eleitoral, eu não sei o que está esperando, não. Está precisando de um Xandão no TRE de São Paulo, ué. Ô, Alexandre de Moraes, ajuda lá o TRE de São Paulo, ué. Que está esperando o quê para agir? Não, gente. O pessoal de São Paulo merece respeito. Que zona é essa que virou essa situação? Tem santa paciência. Todo mundo sabia que Pablo Marçal ia aprontar. Já está aprontando desde o início e a Justiça Eleitoral deixa. Vai deixar até que hora? Cadeirada já foi. O próximo vai ser o quê? Ah, por favor, respeite o povo. O pior de tudo é que o povo é tão ignorante que o Datena já recebeu 40 mil seguidores a mais. Pablo Marçal já recebeu 400 mil seguidores a mais. Ou seja, essa presepada é uma boa. É uma boa. Aí eles vão pro próximo, pior o cacete. Ah, oh, me ajuda, né? Meu querido, minha querida, dá aquela paradinha, curte a live, coloca sem anistia, queremos justiça, somos resistência. Quem gosta, fica, curte, comenta, compartilha. Quem não gosta, vai se lascar. E tá tudo bem. Não se preocupe, não se preocupe. Às 16h30 eu volto, se Deus assim permitir, tá bom? Dá uma olhada no primeiro comentário. Dá uma olhadinha lá. Dá uma olhadinha, participe, ajude, tamo junto e vamos para cima. Tá bom, meu querido, minha querida? E aqui não. Aqui não adianta ficar aí, doido, não adianta ficar aqui, eu não vou tocar tambor para maluco dançar, entendeu? Pronto, acabou. E se quiser ficar, pode ir embora, não tem problema não. Tem para todos os gostos por aí, tem para todo quanto é tipo de coisa, principalmente, me engane, mas me faça feliz, fale o que eu quero escutar, tem um monte, é o que mais tem, só você caçar que você vai achar. Aqui, do jeito que vai e volta, e aqui, não, jacaré,